Olá, eu sou a psicóloga Ana Rebeca Vasques e esse é o nosso 11º vídeo sobre educação positiva, na qual os adultos ensinam as crianças com carinho e firmeza para que elas se sintam amadas e confiantes. Nesse vídeo você vai entender que a atitude educativa dos pais diante de um comportamento inadequado dos filhos não deve ser nem punitiva e nem vingativa, mas sim positiva, ou seja, diretiva, prática. Isso significa que, passada a raiva, os pais têm de sentar com os filhos, explicar quais são os comportamentos esperados, quais as consequências que eles terão caso não cumpram as regras e, em seguida, aplicar uma consequência moderada, justa, já estabelecida. Quando os filhos, desde pequenos, eles são criados com a regra de que primeiro eles têm de estudar para depois brincar, né? Primeiro eles têm de fazer a tarefa para depois brincar, com o tempo eles vão crescendo e vão desenvolvendo o hábito de ler, fazer as tarefas, estudar e pesquisar sem que os pais precisem pedir isso a todo momento, tá? Isso porque os valores dos pais, né, como respeito, honestidade, disciplina e responsabilidade, eles vão sendo assumidos pelos filhos. Eles passam a fazer parte da consciência desses filhos. Nas situações em que as coisas fogem ao controle e esses adolescentes eles acabam agindo de maneira desrespeitosa e indisciplinada, a própria consciência vai sinalizar para eles que esse comportamento, né, não está de acordo com os valores que ele aprendeu dos pais. Eles vão se sentir envergonhados, constrangidos, culpados e vão ser compelidos a adequar o seu comportamento, né? Agir de forma agir em conformidade com esses valores, o respeito, a disciplina, a responsabilidade e a honestidade. Eles foram ensinados pelos pais, tá? Por quê? Porque esses pais, eles participaram e se envolveram com as atividades escolares dos filhos, eles demonstraram afeto, supervisionaram comportamentos, eles reforçaram os comportamentos positivos e eles foram consistentes. Esses pais, enquanto adultos na relação com crianças e adolescentes, eles não ignoraram o comportamento dos filhos até que a situação ficasse insustentável. Muito pelo contrário, eles mantiveram o diálogo com esses filhos, avisaram a eles das consequências de não cumprirem as regras e aplicaram essas consequências quantas vezes foram necessárias até que esses filhos entendessem que eles só podiam brincar depois de terem feito a tarefa. Nesse caso, os pais, com o apoio de outras figuras de autoridade, como familiares, professores, né, médicos, orientadores sociais, padres, pastores, ela não é capaz de adivinhar aquilo que ela tem de fazer, aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eles cumpriram a sua função, porque a função deles é ensinar os comportamentos corretos. Por quê? Porque a criança ela não nasce pronta, ela não nasce sabendo tudo. Os adultos, eles têm de se atentar que errar, ser desastrado, né, provocar acidente e quebrar coisas fazem parte da aprendizagem das crianças. E que, portanto, a maior parte da educação dos filhos está em prevenir e não punir. Então, diante de um comportamento inadequado dos filhos, os pais, eles têm de se questionar se eles estão sendo claros com relação às regras, né? Se eles estão explicando de fato quais são os comportamentos que eles esperam dos filhos, as consequências que esses filhos sofrerão, né? No caso de não cumprirem com os combinados, né? Eles têm de se questionar se estão aplicando as consequências que foram estipuladas ou se elas perderam o seu sentido. Eles têm de se questionar
se a criança ou adolescente ele agiu com intenção e se ele tem maturidade para poder agir de uma maneira diferente. Sim, porque até os 25 anos de idade, os jovens ainda não têm completamente desenvolvido o córtex pré-frontal, essa região do córtex pré-frontal, tá? Então, isso significa que eles não têm capacidade de resolver problemas e tomar decisões sozinhos. Então, os adultos, principalmente os pais, eles têm de continuar a apresentar regras, né? Mesmo depois da maioridade dos filhos. As consequências, diferentemente das punições arbitrárias, elas ajudam os filhos desde pequeno a tomarem decisões, né? A se autocontrolarem e a criarem autorregras, ou seja, a criarem regras para si mesmas, né? E esse é o objetivo da verdadeira educação. Os adultos, sobretudo os pais, eles podem sim disciplinar os filhos, as crianças, os adolescentes, sem bater, sem agredir, sem humilhar, sem maltratar, sem espancar, tá? Através dessas 7 dicas. Primeiro, apresente as regras. Explique para seu filho quais são os comportamentos que você espera dele, tá? E quais são as consequências que ele terá se ele não cumprir com o combinado. Se estiverem com raiva, os pais têm de respirar, esperar passar e sentar para conversar com seus filhos calmamente sobre o porquê eles erraram, no que eles erraram, tá? O que eles devem fazer. Segundo, se a criança tiver menos de 2 anos de idade, evite confrontos diretos. Então, se seu filho ele se recusa a parar de jogar comida para fora do prato, dê um objeto, um brinquedo, né? Distraia essa criança, tá? Use dicas verbais para orientar o comportamento dessa criança. Por exemplo, lave as mãos após usar o banheiro, lave a mão antes de comer. Se o que a criança fez de errado não envolver um comportamento agressivo e destrutivo, né, como por exemplo fazer birra para comer um doce fora de hora, você pode ignorar essa birra, né? E não dar atenção para a criança para não reforçar esse comportamento inadequado. Terceiro, se a criança for maior de 2 anos de idade e apresentar um comportamento destrutivo e agressivo, você pode usar o acting out. Significa tirar a criança da situação, né? Colocá-la numa cadeirinha, afastá-la ali dos outros adultos, para que ela fique alguns minutos sozinha pensando. Geralmente é estipulado 1 minuto para cada ano de vida da criança. Então, se a criança tem 6 anos, ela deve ficar 6 minutos, tá? Sentada ali pensando naquilo que ela fez. No time out, os pais eles devem ficar em silêncio, não devem dar sermão, nem ficar resmungando sobre o comportamento da criança e nem deve ficar com pena se a criança chorar. Esse é o momento dos pais reafirmarem a regra, né? De conversarem com seus filhos. Olha, você bateu no seu irmãozinho, bater não é permitido aqui em casa, então você vai ficar sentado um pouquinho para pensar sobre aquilo que você fez, até que eu fale que você pode sair. Quarto, permita que os seus filhos expressem seus sentimentos, né? Que deixe claro que eles podem sim sentir raiva, eles podem sentir frustração, tristeza diante das consequências. Que o que não é permitido é xingar e bater. Quinto, use consequências lógicas. Por exemplo, seu filho está usando o computador, depois que ele terminar, ele tem que desligar, porque senão ele não pode usar no dia seguinte. Ele deve fazer a tarefa antes de ir para a aula de futebol. Se isso não acontecer, ele vai ficar sem jogar futebol no dia seguinte. Se você encontrou papéis de bala jogados pela casa, ele vai ficar 5 dias sem chupar bala. Sexto, se você não puder estabelecer uma consequência lógica,
né, para um comportamento inadequado, você tende a aplicar uma penalidade, tá? É importante que essa penalidade ela seja aplicada imediatamente após um comportamento inadequado, para que ela não perca o seu sentido nem a sua eficácia, e que ela seja considerada justa. Então ela tem de ser moderada, tá? Para que a criança ela não vivencie muitos sentimentos de raiva. Deixar a criança 2 meses sem sobremesa porque ela gritou e xingou durante uma festa de aniversário é exagero e não é eficaz, tá? Porque depois de alguns dias ela já vai ter esquecido do motivo daquela consequência. Os pais, eles podem usar como recompensa após uma regra algo que eles poderiam retirar como consequência. Então, por exemplo, eles podem falar com a criança: olha, se você falar baixo e não xingar durante a festa, nós vamos à pracinha brincar amanhã. Então, assim, andar de bicicleta poderia ser algo que poderia ser retirado como consequência, mas aqui foi colocada como recompensa de uma regra. Então, se ele seguir a regra, ou seja, não xingar e não gritar, né, falar baixo, eles vão passear no dia seguinte na pracinha. 7º, evite ameaças coercitivas, tá? Por exemplo, se você não fizer a tarefa agora, eu vou te dar uma surra. Ou, se você não me dar esse celular, eu vou entregar vocês para os seus avós. Você pode esclarecer, explicar uma regra. Por exemplo, você pode sair para brincar depois que você fizer a tarefa. Ou, você pode me devolver o celular porque o tempo que a gente combinou já acabou. Eu espero que você tenha entendido que disciplinar é muito mais que não bater, não espancar, não agredir e não humilhar, tá? Depende de todo um comportamento dos pais, mas que os pais podem e devem utilizar o acting out, as consequências lógicas e as penalidades, sobretudo para desencorajar os comportamentos perigosos, né, humilhantes, preconceituosos e destrutivos das crianças e dos adolescentes nas escolas, com seus colegas e com os funcionários. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus.